Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor engrandecido em nossas vidas, que o povo dele desfrute das suas bênçãos, da sua presença a cada momento. Agradeço a atenção dos irmãos, quero convidá-los ao estudo da palavra de Deus. E o estudo de hoje é Aprendendo as lições da serpente de bronze. As lições da serpente de bronze. Chamo a atenção dos irmãos para o versículo que está em Números capítulo 21, versículo 6. Números 21, versículo 6, diz assim: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Meus irmãos, eis aqui uma situação emblemática, uma situação que o povo de Israel vivenciou. Deus enviou ao povo, quando estava no deserto, serpentes abrasadoras, quer dizer, serpentes venenosas. O povo foi mordido, foi picado pelas serpentes. E chegou o ponto que o povo, então, clamou ao Senhor, e o Senhor vai providenciar um meio para que o povo seja curado dessas picadas que o povo havia recebido. Observe um pouquinho mais embaixo. Verso 7. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Então nós vimos o problema, serpentes literais, serpentes abrasadoras, venenosas, que mordiam o povo. Chegou uma hora que o povo recorreu a Moisés reconhecendo que havia pecado. Deus então manda Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar a serpente de bronze. E o texto fala que quando alguém era mordido, era só ir até a serpente de bronze, olhar para a serpente. E só o fato de olhar para a serpente de bronze era curado daquele veneno que havia sofrido. Quais são as lições, meus irmãos? O que nós podemos tirar aqui? Primeiro, vamos entender o porquê desse problema. Vamos entender um pouco o contexto. Olha o capítulo 20, nos versículos 14, diz assim: Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Verso 17: Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Por fim, versículo 21. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. O que a gente percebeu aqui? O povo de Israel está peregrinando pelo deserto. E peregrinando pelo deserto, o povo queria chegar logo à terra prometida. Qual era o caminho mais fácil? O caminho mais fácil era passar pela terra de Edom. Até então, não havia ainda o castigo de ficar 40 anos no deserto. Até então não tinha acontecido isso. Então eles poderiam chegar à terra prometida o mais rápido possível e escapar do deserto. Como pela terra de Edom era o caminho mais rápido, eles pedem ao rei de Edom que permitam o povo passar ali. E eles explicam: não lhes causaremos nenhum dano. Não vamos comer da erva, não vamos beber da água, a gente só quer cortar o caminho. O rei de Edom proíbe. O rei de Edom vem com seu exército e diz: pela nossa terra você não passa. Então o povo de Israel tem que contornar, tem que dar uma volta. Quer dizer, estar no deserto já não era fácil, já não era agradável. E saber que vai ter que andar mais e passar mais tempo no deserto causou ao povo frustração, causou ao povo insatisfação. O que o povo vai fazer então? Observe o capítulo 21, versículo 4.
Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Percebe? Agora que tem que rodear a terra de Edom, caminho mais difícil, um caminho mais trabalhoso, o povo fica impaciente. O povo tem que lidar com a frustração de não acontecer da maneira mais fácil, não acontecer da maneira que queria. O que a gente vai entender? Meus irmãos, é fácil estar feliz, satisfeito e contente quando as coisas vão bem. É fácil viver um casamento quando a esposa é carinhosa, quando o marido é atencioso, quando a situação financeira é favorável. É fácil. Mas quando as portas, sabe, elas começam a se fechar, quando as dificuldades começam a surgir na igreja, no ministério pastoral, na caminhada cristã, no casamento, no trabalho, quando essas coisas começam a acontecer, no caso de Israel, né, o caminho se tornou mais longo, mais difícil e mais árduo, é nessas horas que nós precisamos ver quais atitudes que nós vamos ter. É nessas horas que nós vamos mostrar o que realmente está dentro da gente. Já foi dito por alguém que assim como ao apertar uma esponja, quanto mais aperta, mais ela mostra o que tinha dentro dela, as nossas adversidades, as nossas frustrações, as nossas dificuldades vão mostrar o que está dentro do nosso coração. E veja, nada mostra mais a maldade e a bondade que existe em nós do que as adversidades. Nada mostra mais o que há de pior e o que há de melhor em nós do que as nossas adversidades. Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que passou pelo campo de concentração nazismo, ele fala que ele vivenciando ali com os prisioneiros, sofreu junto, ele percebeu o que havia de melhor e de pior no coração do homem. Ele disse que viu prisioneiros, companheiros de sofrimento, agindo de igual demônios. E ele disse que chegou a ver alguns soldados que agiam iguais a anjos. Percebe? Na mesma situação, alguns demonstraram o que havia de pior no coração. Na mesma situação, outros mostraram o que havia de melhor. E aí, qual o seu desafio? Qual o meu desafio? Quando o caminho é mais longo, quando o caminho é mais árduo, quando o caminho é mais difícil, como é que nós agimos? Como é que nós reagimos? Vamos liberar o que há de pior ou vamos liberar o que há de melhor? O que há de pior sai espontaneamente. O que há de melhor precisa haver esforço para produzir. Essa é a situação do povo. E o povo agora impaciente, o que o povo vai fazer? Observe o capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. E disse, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Meus irmãos, percebe o contexto? O povo não teve a resposta favorável que queria ter, não pôde encurtar o caminho. O povo precisa dar uma volta, o caminho mais difícil, mais árduo e mais longo. O povo fica frustrado, fica irritado, fica impaciente. Na sua frustração, irritação e impaciência, o povo vai ter que se esforçar para liberar o que há de melhor: paciência, dependência, fé, submissão, ou vai tão somente permitir que saia o que há de pior? E aí fala que o povo falou contra Deus, contra Moisés, e chegou a dizer que estava com nojo, com fastio, enjoado do pão vil, o pão que caía do céu, o presente especial de Deus. Meus irmãos, o quanto que a gente precisa refletir acerca dessa palavra. Observe, de início, o povo começou a reclamar de uma maneira assim muito sutil, muito superficial. E de maneira sutil, superficial, primeiro reclamou contra Moisés. Só que o pecado, se você permitir no seu coração, ele sempre vai querer ir além. A reclamação sutil e superficial contra Moisés se tornou uma reclamação aberta.
E pecado, se você permitir, vai além. A reclamação aberta contra Moisés agora começou a ser dirigida a Deus, primeiro de forma sutil. E pecado, se você permitir, vai além. A reclamação sutil contra Deus agora já é uma reclamação aberta. O texto é claro em dizer que falou contra Deus de maneira aberta. E chegou a dizer que o pão que caía do céu, meus irmãos, aquele pão representava Cristo. Chegou a dizer que o pão que caía do céu era um pão vil. Eles tinham fastio do pão vil. Meus irmãos, se nós permitirmos que as frustrações realmente liberem o que há de pior no nosso coração, a gente vai começar a reclamar dos presentes de Deus. A gente vai começar a reclamar do casamento. A gente vai começar a reclamar do cônjuge. Vai começar a reclamar dos filhos. Vai começar a reclamar dos pais. Vai começar a reclamar da igreja. Pastor não é a pessoa dele, é a posição, é um presente de Deus para a igreja. Tem pastores que, infelizmente, misericórdia, mas geralmente o pastor, com seus defeitos, é um presente de Deus para a igreja. Vai começar a reclamar do pastor. A igreja é um presente de Deus para o pastor. É um privilégio para o pastor pastorear aquela igreja. Se o pastor não tomar cuidado, vai começar a reclamar da igreja. Meus irmãos, assim como o povo, na frustração, permitiu que o que há de pior no seu coração fosse liberado, o povo começou a reclamar até do pão que caía do céu. Cuidado, cuidado. Quando nós permitimos que as nossas frustrações, que as nossas irritações, que a nossa impaciência libere o que há de pior no nosso coração, a gente começa a murmurar contra Deus, começa a blasfemar contra Ele e começa a demonstrar ingratidão contra os presentes de Deus. Esse pão vil. Oh Deus, tenha misericórdia de mim. Quantas vezes que eu pequei acerca disso? Quantas vezes que eu reclamei dos presentes que o Senhor me deu? Tem misericórdia, Deus. Assim, meus irmãos, o que a gente vai perceber? Fica parecendo que Deus não cuidou tão bem deles. Mas Deus, em todo o caminho, Deus liberava a bênção. Por exemplo, se você olhar Salmo 78, 24 e 25, diz assim: fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, lhes deu cereal do céu, comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes comida a fartar. Ora, o povo disse que estava com fome, mas o texto fala que Deus lhes enviou comida a fartar. O povo disse que era um pão vil, só que a Bíblia diz que é cereal do céu, pão de anjo. Meus irmãos, do jeito que o povo coloca, parece que Deus realmente maltratou o povo. Percebe como é que é a nossa murmuração? Do jeito que às vezes a gente fala do cônjuge, parece que o cônjuge é um carrasco, parece que o cônjuge é uma peste. Do jeito que às vezes os pais falam dos filhos, misericórdia, parece que os filhos são delinquentes juvenis. Do jeito que os filhos às vezes falam dos pais, puxa, parece que os pais são sádicos, são carrascos. Do jeito que às vezes o crente fala da igreja. Meus irmãos, tomemos cuidado. Tomemos cuidado, são presentes de Deus. Observe, por favor, também, como é que a Bíblia diz que Deus lidou com o povo. No Neemias 9, 21, diz assim: desse modo, os sustentastes 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Neemias fala, olha, 40 anos no deserto foi sob o cuidado de Deus. Meu irmão, teu casamento é presente de Deus, não blasfeme e não murmure. Teu cônjuge, teus filhos, teus pais, tua igreja. Usa de misericórdia, usa de graça. Não permita que as frustrações liberem o que há de pior no seu coração. A malignidade do coração do homem é um câncer que, se não contido, cresce cada vez mais. É por isso que a Bíblia diz, Romanos 13, verso 14, diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, é por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, porque se você der, o diabo toma conta. Uma brecha, o diabo faz um tremendo estrago.
É por isso que a Bíblia fala: sai dela, povo meu, não toqueis nem mesmo a roupa contaminada pela carne. Assim, meus irmãos, nós estamos vendo o contexto. Diante desse contexto, o que Deus vai fazer? É o que você viu no capítulo 21, no verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Meus irmãos, não era uma relação de qualquer transgressão e imediatamente vinha o castigo. Não é isso. Não é que Deus estava ali com uma vara na mão, aquele Deus mesquinho, vingativo, que fica ali vigiando para primeiro deslize, Deus castigar. Não, Deus não faz assim. Nosso Deus não é mesquinho, não é vingativo. Ele é gracioso e cheio de misericórdia. A Bíblia chega a dizer, em Atos 13, verso 18, diz assim: suportou-lhes os maus costumes por 40 anos no deserto. Então Deus, ele usou de muita paciência, de muita misericórdia, de muita bondade, ele foi suportando os maus costumes. Quando Deus levantava a mão para exercer um castigo, é porque realmente a situação estava exigindo. Então, quando Deus manda essas serpentes abrasadoras, que mordeu a muitos e muitos morreram, não é porque Deus é vingativo, é porque realmente a murmuração do povo estava exigindo uma intervenção do Senhor. Estava exigindo que Deus pesasse a sua mão. Nisso daqui, meus irmãos, o que a gente pode dizer? Provérbios 29, 1 fala: aquele que muitas vezes é repreendido, mas endurece a cerviz, será quebrado sem que haja cura. Olha, não é Deus que tem prazer em castigar. É o povo que, diante de muitas repreensões, é o povo que, diante das advertências, diante dos conselhos, é o povo que se endurece. Chega uma hora que o castigo vem. Não é assim que acontece no casamento? Aquele cônjuge, tanto conselho, tanta oportunidade, quando menos espera, filhos, pais, caminhada cristã. Clame a Deus por misericórdia. Peça ao Senhor para que tenha um coração sensível. Deus, tira a murmuração do meu coração e não me permitas ter um coração endurecido. Clame a Deus por isso. Qual é o significado, meus irmãos, do castigo da serpente abrasadora? Qual é o significado? A serpente, ela é símbolo do pecado. Então, porque por meio da serpente que Adão e Eva pecaram, Satanás representado na serpente, então a serpente é símbolo do pecado, do mal, da malignidade. A serpente trazia morte sobre todos picados por ela. O pecado traz morte sobre todos que o cometem, sobre todos que a ele se entregam. Então, assim como a serpente traz morte, o pecado traz morte. As pessoas, quando picadas pela serpente, elas têm aquele veneno introjetado na sua corrente sanguínea, e esse veneno começa a causar putrefação naquela parte onde foi afetado. Tem algumas toxinas da serpente que são neurotóxicas, que mexem com a mente, com a coordenação motora. O pecado, ele causa putrefação. E o pecado vai causando insensibilidade. Assim como o veneno entra na corrente contínua, sanguínea, e vai contaminando todo o corpo, o pecado, ele vai contaminando todo o coração. E assim como ali havia neurotoxina, o pecado também corrompe a mente. Então, é uma analogia entre a serpente e o pecado. E aqui, meus irmãos, as pessoas, elas precisaram sentir a dor, o ardor, o sofrimento e as consequências das picadas da serpente para então se arrependerem e pedir misericórdia. Veja se não foi assim. Observe, por favor, o verso 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Final do verso 6 fala que muitos morreram.
Aí então, os que ficaram vivos correram até Moisés para reconhecer que haviam pecado e para pedir misericórdia. Então, assim como o povo precisou sentir o sofrimento daquelas picadas para então buscar arrependimento e misericórdia, nós diante do pecado. Parece que o homem tem que sentir a dor do pecado, o ardor do pecado, o sofrimento do pecado, para só então se arrepender e buscar misericórdia. Infelizmente, nesse processo, muitos têm morrido. Assim como diante da picada da serpente, muitos morreram. Meu irmão, o que você está esperando? Você está esperando realmente que o veneno do pecado cada vez mais se espalhe na sua alma, no seu coração, na sua mente? Se espalhe no seu casamento, se espalhe na sua família, se espalhe na sua caminhada cristã? O que você está esperando? Deixa de murmuração, deixa de reclamação. Diante das frustrações, para de fazer bico. Para de endurecer o coração, se quebranta. Não seja impaciente, não murmure. Meu irmão, não permita que o pecado se alastre na sua alma como o veneno da serpente se alastrava na corrente sanguínea daquelas pessoas. Parece que a dor daquele veneno era semelhante à dor do escorpião. Porque em Deuteronômio 8,15 diz assim, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de espiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira. Quer dizer, fala serpentes abrasadoras, escorpiões. Parece que a dor era como se fosse a dor de escorpião. Meus irmãos, até hoje, não existe anestesia para a dor da picada do escorpião. Até hoje. Até hoje. Então, assim, aquelas pessoas recebiam aquela picada, a dor era tão grande e não havia nada que aliviava a dor. Nada. Elas sofriam com aquela dor até a morte. Então, elas perceberam que a única coisa que elas podiam fazer era recorrer para Deus, em arrependimento e clamando por misericórdia. É assim com o pecado. Não existe anestesia para a dor do pecado. As pessoas tentam procurar anestésicos. Não existe anestesia para a dor do pecado. O homem não deve, de maneira nenhuma, deixar de entender isso. A única maneira de lidar com a dor do pecado é recorrer a Deus com arrependimento e clamando a Ele por misericórdia. É isso que essa palavra quer nos ensinar. É isso que o texto tem a colocar diante de nós. E então, meus irmãos, qual era o caminho da cura? Qual foi o soro antiofídico daquela situação? Qual é o soro antiofídico do pecado? A dor do juízo deve produzir um clamor por arrependimento e misericórdia. Meus irmãos, enquanto não houver arrependimento, enquanto não buscarmos por misericórdia, o pecado vai continuar trazendo veneno para a nossa alma, vai continuar trazendo dor. Infelizmente, ali, muitos acabaram morrendo, porque não quiseram se arrepender e buscar por misericórdia. Até hoje, muitos têm preferido ter um casamento arruinado. Muitos têm preferido ter uma família dissolvida. Muitos têm preferido naufragar na caminhada cristã. E muitos têm preferido morrer e ir para o inferno do que se arrepender e clamar por misericórdia. Precisamos desenvolver isso no nosso coração. Muitos morreram até que alguns viessem a Moisés. E, vindo a Moisés, eles manifestaram humildade, confissão. Eles disseram, olha, nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos contra você. E, confessando, se humilhando, disseram, ora a nós. Ora, Moisés, você que eu disse que não valia nada, ora por mim. E esse Deus que eu estava blasfemando, pede a ele para usar de misericórdia comigo. Percebe aí o quebrantamento? O engolir o orgulho, o engolir o sapo, o realmente reconhecer que o problema está em você e não no outro. A Bíblia diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei a sua prece.
Oh, promessa maravilhosa! A misericórdia de Deus está diretamente associada à sua santidade. A misericórdia se manifesta quando o povo diz assim: pequei contra ti. Percebe? O povo precisa reconhecer: olha, eu fiz algo que afrontou a tua santidade. E quando o povo reconhece que a santidade de Deus precisa ser valorizada, Deus manifesta a misericórdia. Guarda isso. A misericórdia de Deus está diretamente associada com a sua santidade. Ele manifesta a misericórdia quando nós reconhecemos que a santidade dele foi agredida. Quais são então os ensinos? Há ensinos preciosos da provisão da graça e misericórdia de Deus. O que nós vamos aprender então da serpente de bronze? Observe o que foi dito aqui, verso 8. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Meus irmãos, qual é o significado aqui? As pessoas, quando mordidas, picadas pela serpente, elas tinham que ir até aquela serpente de bronze que estava em cima de uma haste e olhar para ela. O significado espiritual aqui é o seguinte: mirando a serpente de bronze, eles olhariam, está ali, ó, o meu pecado. A serpente não é símbolo de pecado? Está ali, ó, o meu pecado. A minha maldade está manifesta ali. Está ali a minha transgressão, a minha rebeldia. Então eles estariam ali olhando o mal que eles cometeram e que acometeu a alma deles. Mas eles também estariam olhando ali, olha, é ali também que vai se manifestar a graça e a misericórdia de Deus. Vamos entender o que isso quer dizer. Apenas confessando e buscando a graça e misericórdia de Deus é que eu posso escapar do juízo da morte. Meus irmãos, se não houver confissão, se não houver um clamor por misericórdia, eu jamais poderei escapar do juízo da morte. Como é que o Novo Testamento vai explicar isso? Abre, por favor, em João 3, versículos 14 e 15, que dizem assim: do modo porque Moisés levantou a serpente de bronze, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus fala: olha, aquela serpente no deserto estava apontando para mim. A serpente é símbolo da maldade e do pecado. A pessoa, ao olhar para a serpente, precisava reconhecer que foi a maldade dela que lhe trouxe a dor que está sentindo. E aquela serpente estendida ali estaria sendo julgada, para que através do juízo da serpente, a graça e a misericórdia de Deus se manifestasse. Jesus fala: eu na cruz, as pessoas precisaram olhar para mim e ver que ali em mim foi posta a sua maldade, o seu pecado, foi posta em mim a sua rebeldia, a sua transgressão. As pessoas vão ter que reconhecer que em mim veio todo o pecado do homem, porque o sacrifício de Cristo foi substitutivo. Aquele que não conhece o pecado, foi feito o pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E olhando para mim, eles vão perceber que é a partir de mim é que virá a graça e a misericórdia de Deus sobre eles. Percebe por que a serpente estava apontando para Jesus? Porque a maldade representada na serpente é a maldade do nosso coração, que na cruz foi posta em Cristo. Cristo recebeu a nossa maldade, recebeu o nosso pecado. Aquele que não tinha pecado foi feito pecado em nosso lugar. Meus irmãos, assim como o pecado do povo foi apresentado diante de todos pela serpente, assim, toda a maldade do coração do homem é apresentado diante de nós na crucificação de Cristo. Olha o quanto que o homem mostrou a sua maldade crucificando o Filho de Deus. Está ali a maldade do homem. Está ali a nossa maldade. Assim como pelo bronze na Bíblia representa juízo, em Cristo, na cruz, manifestou-se a totalidade do juízo de Deus. É por isso que a serpente tinha que ser feita de bronze, não de prata nem de ouro, porque bronze representa juízo.
Na cruz de Cristo, manifestou-se a totalidade do juízo de Deus, castigando Cristo pelo pecado do homem. Meus irmãos, assim como todos que sentiam a dor da picada da serpente deveriam olhar para a serpente de bronze e apenas olhando elas seriam curadas, todos nós, pela fé, precisamos olhar para a cruz de Cristo, para ver na cruz de Cristo que o meu pecado foi castigado, que a minha maldade foi castigada, para ver que na cruz de Cristo se manifestou o juízo de Deus, e para ver que a partir da cruz de Cristo, eu agora desfruto da graça e da misericórdia de Deus. E quando eu falo a cruz, eu não falo a madeira, eu falo o sacrifício. É no sacrifício de Cristo, é para Ele que nós precisamos olhar pela fé. É para Ele que nós precisamos nos voltar sedentos e necessitados, mas confiantes que na cruz de Cristo, no seu sacrifício, há perdão para o pecado. Meus irmãos, o homem convicto de pecado precisa ver em Jesus Cristo a sua salvação, o único meio de salvação. A cura totalmente pela graça. As pessoas não precisariam fazer um unguento, as pessoas não precisariam fazer um emplasto, as pessoas não precisariam tomar um chá, nada disso. Apenas olhar para a serpente de bronze. Nós, acerca do pecado, não precisamos fazer nada, apenas olhar para aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Louvado seja Ele. As atitudes do pecador. Eles precisavam sentir a dor, precisavam sentir o ardor, precisavam perceber a sua necessidade, uma condição desesperadora, está doendo muito e se Deus não fizer nada por mim, eu vou morrer. Perceber a necessidade, precisavam ir à promessa de cura por fé, como único meio de cura, de salvação, de restauração. A serpente foi uma promessa de Deus, a serpente de bronze. A cruz de Cristo foi uma promessa de Deus. Nós precisamos nos voltar à cruz de Cristo. Meus irmãos, essa passagem ela é cheia de ricas lições. Começa mostrando o porquê do problema. O povo não soube lidar com a sua frustração. Era para passar pelo meio de Edom, caminho mais curto, mas Edom não deixou. Então eles tinham que rodear, caminho mais longo e mais difícil. Com isso ficou impaciente. Na sua impaciência, compromisso. Ou eu me esforço para liberar o que há de melhor em mim, ou eu acabo permitindo que saia naturalmente o que há de pior em mim. O povo não se comprometeu. Liberou murmuração, liberou blasfêmia, liberou ingratidão contra Deus, chamando o pão que caía do céu de pão vil. Deus então vai pesar a mão. E diante do peso da mão de Deus, o homem precisa reagir de duas formas. Ou se endurece e morre, ou se quebranta, arrepende-se e clama por misericórdia. Aí nós estamos vendo que lições preciosas. Em nome de Cristo, que nós reflitamos para que não tenhamos um coração murmurador, ou para que diante das nossas murmurações não nos endureçamos, mas nos quebrantemos diante da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Pai, que essa palavra de alguma maneira tenha enriquecido a sua alma. Que Deus nos abençoe. Um carinhoso abraço.